Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Solicito agora a vereadora doutora Clarice Baú, primeira secretária desta casa, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Então, expediente de 9 de maio de 2022. Temos o ofício número 9 do Departamento de Compras e Licitações, que informa que no dia 29 de abril de 2022 foi celebrado o convênio de mútua colaboração de número 129/2022 com o SESC e que o processo de dispensa licitatória número 10 está disponível para consulta no portal da transparência. Ofício número 27 de 2022 do SISMUF acerca do projeto de lei 014/2022, o qual apresenta alguns pontos para análise, já debatidos na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. O documento está disponível na secretaria desta casa. Ofício 65, da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, o qual esclarece informações do projeto de lei 014/2022, solicitadas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. A empresa Agrimar agradece à Câmara pelas congratulações recebidas por seus 52 anos de fundação. Ofício 02 do Concidade teve o envio de ata sobre municipalização de trecho da ERS 448 para a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar. Ofício 72 e 75 da Secretaria Municipal de Gestão e Governo solicita a apreciação dos seguintes projetos de lei. Número 20, de 5 de maio de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar permuta de imóveis e da outras providências. Número 21, de 6 de maio de 2022, que desafeta bens imóveis e propriedades do município. De número 22, de 6 de maio de 2022, que cria e extingue cargos e da outras providências. Temos a resposta ao pedido de informação número 27, referente ao recebimento e distribuição de containers na nossa cidade. Número 28, referente ao recapeamento asfáltico, não é possível responder com exatidão a previsão do início de obras. De número 29, a resposta é o retorno da Secretaria Municipal de Saúde quanto aos trâmites de castração e outros procedimentos no município. De número 30, segue informações a respeito do trabalho realizado no PROCON de Farroupilha. Número 31, segue as informações desenvolvidas no Centro de Convivência de Idosos de São José. De número 32, segue em anexo as informações solicitadas referente ao controle interno do município. De número 34, segue informações referentes à distribuição de cestas básicas por parte da Prefeitura Municipal. Pedido de informação número 42, de autoria do vereador Juliano Baumgart, solicita informações referentes à obra da piscina do Parque dos Pinheiros. Pedido de informação número 43, de autoria dos vereadores Juliano Baumgarten e Gilberto do Amarante, solicitam informações referentes aos patos do Parque dos Pinheiros. Pedido de providência de número 82, de autoria do vereador Felipe Maioli, com o assunto ampliação de vagas no estacionamento pago na rua Rômulo Noro. Pedido de providência número 83, de autoria do vereador Caleb Coelho, tendo como assunto a manutenção de via no bairro 1º de Maio. Pedido de providência número 84, de autoria do vereador Juliano Baumgart. O assunto,
troca de parada de ônibus no bairro Medianeira. Número 85, assunto é manutenção de via no bairro São Francisco. Indicação, número 19, de autoria de Clarice Baú, da bancada PP. O assunto é sugestão de projeto de lei que institui o programa de capacitação e qualificação profissional às mulheres no município de Farroupilha e dá outras providências. Indicação também de número 20, de autoria de Clarice Baú, bancada PP. Assunto é sugestão de projeto de lei que dispõe sobre o programa de incentivo à qualificação e à inserção no mercado de trabalho aos jovens no município de Farroupilha. Temos também indicação 21, de Clarice Baú, da bancada PP. O assunto é sugestão de projeto de lei que dispõe sobre a divulgação de listagem dos medicamentos disponíveis e os indisponíveis na rede pública municipal de saúde. Indicação número 22, autoria Juliano Baumgart, da bancada do PSB. Assunto, sugestão de que seja retomada e ampliada a instalação de ecopontos na cidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Primeira secretária desta casa, vereadora doutora Clarice Baú. E terminado o expediente, passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Progressistas, PP, para que faça uso da palavra, abre mão. Convido o PL, para que faça uso da palavra, abre mão. Convido o PSB, Partido Socialista Brasileiro, para que faça uso da tribuna. Já está na tribuna o vereador Juliano. Para começar minha fala, eu quero solicitar a entrada do PL 09 nesta casa, já foi distribuído pelas comissões, mas é de suma importância. Bom, essa noite eu venho falar sobre um tema que veio a mim na última semana, a gente andou acompanhando e nos entristece. Então, eu gostaria de pedir, não sei se é a Ana que está ali, o Rose, por gentileza, comece com o vídeo, um videozinho, que muito me preocupa e eu queria que todo mundo prestasse atenção nesse vídeo. Pois bem, esse vídeo, então, é da Ecofar, fazendo trabalhos numa rodovia estadual no perímetro de Caxias do Sul. Então, é algo que me entristece e preocupa por quê? Porque as coisas não estão boas aqui na cidade, não está tudo sob controle. Eu acredito que quando a gente tem alguns problemas, a gente busca saná-los do que abraçar outros. Antes de eu cobrar que o vizinho limpe seu pátio, eu tenho que limpar o meu. Então, o que a gente vê? Chegou até mim esse vídeo na quinta-feira, a Ecofar fazendo alguns trabalhos em Caxias do Sul. Mas veja bem, a Ecofar é uma empresa pública, ou seja, é um órgão público, não é mais uma economia, não é mais uma empresa de economia de sociedade mista, ou seja, como era antes, que podia fazer trabalhos a outros municípios, a eventos particulares ou coisas do gênero, pois cabia contratação. Então, como vocês podem ver, é a caminhonete da Ecofar, são os funcionários da Ecofar, logo é a Ecofar. E eu quero aqui refletir, e eu tenho total convicção que a secretária Cristiane Girelli não autorizou isso, mas alguém do Executivo autorizou. E aí a gente faz uma reunião com a Ecofar, aqui na sala de reuniões, busca tentar compreender, ouvimos, vamos ser pacientes, vamos ser colaborativos, vamos ser atenciosos, mas algo está errado. E aí a gente não pode se calar diante disso. Afinal, o que estava fazendo a Ecofar realizando trabalhos no perímetro de Caxias do Sul? Aí a grande pergunta é essa: será
que as coisas aqui estão em dia. Ana, o Rose, quem está passando, pode colocar a reprodução das imagens, coisas que a gente tem visto todos os dias na nossa cidade e nos entristece. E aí eu quero, de fato, trazer isso aqui não para jogar para a plateia ou qualquer coisa do gênero, mas não é estranho? Tem algo errado. O que acontece? Chama atenção, porque a gente fez uma conversa e a gente ouviu muito do Paulinho de Castro e do Tartarotti, que eles apontaram que tinha problemas, que eles estavam tentando estruturar de uma outra forma, que eles tinham outra visão do saneamento básico, perdão, da coleta do lixo. Apontou um problema gravíssimo quanto à questão da educação ambiental. Mostrou que tem algumas coisas que não estão se interligando, que tem alguns problemas internos, que estão dispostos a mudar, a tentar achar alternativas, a melhorar, a atender a população da melhor forma, mas eu não consigo entender. De verdade, o que a Ecofar estava fazendo em Caxias? Eu sei de uma parte, vereador Roque, com certeza. Uma parte é o vereador Roque. Eu também recebi esse vídeo, esse material, e eu, sinceramente, custei a entender quem estava no vídeo, porque não me passou pela cabeça que uma empresa pública do município de Farroupilha fazendo obras em Caxias do Sul. É igual uma Secretaria de Obras realizar serviço em outro município, a Secretaria de Educação dá aula lá na escola do município de Caxias, e assim a Ecofar. Imagina só, você, mesmo que tivesse as 1000 maravilhas aqui, é proibido por lei, é extremamente proibido. O município não pode intervir em um outro município, utilizando o recurso público da esfera municipal para fazer obras em outro município, seja que tipo de obra for. Teve um vereador em Caxias do Sul que teve problema seríssimo porque patrolou uma estrada em São Francisco de Paula, a questão de anos atrás. Muito mais fazer da Ecofar com vários funcionários, com caminhão, não sei se com tinta também da Prefeitura Municipal, fazendo serviços em Caxias do Sul. Eu já proponho aqui, de pronto, que esse requerimento que está na casa, a gente convoque o presidente da Ecofar para vir aqui na Câmara, no plenário, dar explicação sobre esse ato. Já fica o meu pedido aqui. Então, obrigado pela parte, vereador Roque, contribuiu. Então, eu me somo a ti, sim, porque, de fato, me chamou a atenção. Doutora Clarice, a senhora chegou a ver o vídeo ou não? Pode, por gentileza, reproduzir o vídeo novamente? É que, na verdade, chama muita atenção, porque eu fiquei pensando, quando eu recebi o vídeo, tá, e daí, cara, Ecofar? Mas quando eu olhei assim, eu disse, não é possível que a Ecofar está operando em Caxias. Eu disse, mas tem algo errado, algo não está certo. Primeiro, aqui debaixo, isso. Caxias. Olha, a Cassol. Pois é. Dá uma segurada no... Ó, opa, é o pessoal da Ecofar, e aí não tem como não reconhecer o carro. Ó, Ecofar. Sinalizando buracos. Será que não podia sinalizar aqui em Farroupilha? Será que não tem aqui também? Pois é, me estranha. Segura o vídeo no meio, no informe do Ecofar. Então, a parte depois... Sim, lhe cedo uma parte, com certeza, vereadora Clarice. A senhora quer usar Uma parte, uma parte? vereadora Clarice. Obrigado, Juliano. Na verdade, assim, para uma melhor análise e ser justo, deveríamos ter a data desse vídeo e não só do envio do WhatsApp, para nós sermos justos, realmente ver quando que foi feito isso, né? Questão de justiça e não de defesa de nenhuma parte. O vídeo que aparece aí não está datado de quando ocorreu o fato, e sim só quando houve o envio do WhatsApp. Então, consegue... Né, na verdade, sim, do envio do WhatsApp. Só do envio do WhatsApp. Tudo bem, mas a data do fato, acho importante nós termos... A gente, eu acho que cabe investigação. Estou falando ainda, não terminou. Na questão de justiça só, tá? Nada de defesa de nenhuma parte. Acho que é importante nós termos realmente a data do fato. Então, tudo certo. Eu posso tentar buscar essa fonte, ver se tem como registrar, ou buscarmos um perito, né, para saber. Mas é temerário, né? Eu não queria vir aqui nessa noite falar sobre isso. De fato, eu queria vir falar sobre os projetos, as minhas proposições. Eu queria vir falar... O senhor quer uma parte, vereador Amarante? Uma parte, vereador Amarante. Uma parte é o vereador Amarante. Vereador Juliano, eu quero falar, porque nós
mandamos inúmeros requerimentos para essa casa, falando dos problemas que nós temos em nossa cidade. Geral. A Ecofar não está funcionando em nossa casa. Quando eu falo gestão, e eu coloquei isso para o nosso coordenador da Ecofar, falta gestão. Se é por parte do Executivo ou da Ecofar, mas falta gestão. E aqui está uma prova disso. Acho que até o momento até de quase nós abrimos uma CPI para investigar esse negócio todo aí, porque falamos da Corsã, mas estamos aqui com um problema muito parecido. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela sua contribuição, vereador Amarante, muito importante no desenvolvimento. Vereador Tiago William, o senhor havia me solicitado uma parte, por gentileza, senhora presidente, uma parte ao vereador Tiago William. Vereador Tiago Jorge Ilha. Muito obrigado, senhora presidente. E só para contribuir na discussão do colega Juliano, no sábado pela manhã também tinha recebido esse vídeo. Eu encontrei na cerimônia, na cavalgada da fé, o vice-prefeito Jonas Tomazini, que então estava representando o prefeito. Até eu disse, olha, Jonas, você está sabendo sobre isso? Né? Mostrei o vídeo ao Jonas, ele disse que não estava sabendo disso. E que eu falei, olha, me preocupa muito quanto vereador, né, ver uma situação dessa, porque nós estamos falando de uma empresa pública, né, prestando um serviço fora do município. Então, essa aí é uma situação, e eu acho que é importante, eu acho que até eu vi aqui o pessoal dizendo que a gente precisa, sim, obviamente, investigar até a veracidade, o tempo, quando foi feita a gravação, como a doutora Clarice falou, até por justiça, né? Tem que ser investigado, sim. Mas eu acho que uma investigação melhor e mais eficaz é perguntar ao presidente da Ecofar, que pergunte para as pessoas que aparecem no vídeo se lá elas estavam, né, ou se fazem parte do quadro atualmente, porque aí aparecem as pessoas. Né? Daqui a pouco alguma dessas pessoas está lá há pouco tempo, pronto, já dá certo para saber. Né? Então, a gente precisa, não só com essa questão desse fato, mostra como a gente explica, meus colegas vereadores, para contribuir para o cidadão que nos cobra todo dia roçada, capina, recolhimento de lixo, limpeza das cidades que estão limpando em Caxias? Como é que a gente explica? Obrigado pela parte. Sim, obrigado mais uma vez pela parte. Acho que é importante essa contribuição. E claro, doutora Clarice, eu concordo contigo. A gente tem que investigar, mas eu trouxe porque é importante compartilhar com vocês. Né? Eu recebi isso e me chamou muita atenção, porque eu pensei, opa, não é sério. Quando eu vi a primeira impressão, eu disse, não é possível. Sim, é possível. Então, a gente tem que buscar esse esclarecimento, nós precisamos, e, Tiago, muito bom isso aí. Acho que a gente tem que reconhecer os cidadãos ali do vídeo, e o Paulinho, o Tartarotti, o RH da Ecofar, deve saber, e a gente pode fazer o quê? Solicitar a planilha de operação, porque eles têm um cronograma de trabalho, assim creio eu, né vereador Broilo? Para saber, o senhor quer uma parte? Com certeza ele cede uma parte aí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Juliano. Realmente endosso as palavras da Clarice, identificar a data, mas independente disso, esses instantes agora saí, falei com a secretária Cris, que não está sabendo, e de pronto também, estarrecida, vai verificar essa questão, tá? Então, também a melhor coisa é só ir lá se está marcado. Justamente, eu passei detalhes que eu vi agora também, não tinha conhecimento, e passei para a secretária, que é a pessoa responsável, né? E ela realmente vai verificar esses fatos e eu vou trazer uma posição melhor para os senhores também. Tá bem? Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador, pelo seu empenho. Acho que é importante buscar. Nós passamos na quinta-feira de tarde, eu, vereador Amarante, mas o ex-prefeito Pedro Pedroso, nós tínhamos uma agenda em Caxias, depois a gente passou em Linha Palmeira, ver como é que está a obra, e sim, vários locais estavam marcados, inclusive costeando ali pelo viaduto ali, do campus do Bugre, faz a volta e vinha. Então, na verdade, para concluir, para não me alongar, eu acho que fica... Depois eu vou lhe encaminhar o vídeo, doutora Eleonora, que é bom ter esse conhecimento. O que na verdade, fica a minha reflexão? Nós estamos aqui para fiscalizar. Muitas vezes nós somos taxativos, críticos, mas é preciso fazer isso. Se confere isso que está posto nesse vídeo, é gravíssimo. É uma afronta, é uma falta de respeito com os nossos contribuintes, com aqueles que reclamam que tem um mato alto na frente da sua casa, com aqueles locais, vereadores, que nunca mais foi passado uma pintura de meio fio, o recolhimento de lixo, enfim, diversos problemas que poderiam hoje ser sanados. Mas a conclusão é uma:
pelo jeito que está posto, realmente a Ecofar está fadada ao fracasso e falta gestão. Boa noite, meus colegas. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. A palavra está com o pastor Davi. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, senhora presidente. Eu quero só registrar aqui nesta casa a nossa viagem a Brasília, né? A gente perdeu o time um pouquinho semana passada, diante dos compromissos aqui desta casa, mas foi uma semana de muito trabalho também. Mas hoje eu quero fazer este registro aqui, né, e dizer que foi um trabalho de uma somatória dos 4 vereadores que foram representar esta casa em Brasília. E eu quero aqui dizer que tivemos uma viagem de sucesso, também tivemos algumas intempéries, mas eu acho que a gente registra aqui que trouxemos recursos para a Farroupilha, num trabalho em conjunto, cansativo também, de aprendizado, mas viemos fortalecidos desta viagem e, com certeza, com muito mais experiência para que a gente possa, em algumas outras vezes, se assim for possível, buscar os recursos. O que eu concluo desta viagem? Que o recurso está em Brasília, o dinheiro ele está em Brasília. E se nós não formos 1 ou 2 vezes a Brasília buscar este recurso, eles não virão para a Farroupilha numa ligação ou numa videoconferência, num ofício. Obrigado, Caleb. Não virão. Virão se nós formos levar as demandas concretas, a necessidade da nossa comunidade. E nós tivemos, então, êxito com o deputado Marlon Santos, de estar ali levando a demanda. Fizemos uma reunião online com ele e a superintendente do hospital e veio então esse recurso, né, de R$1 milhão para a Farroupilha, que todos já são sabedores, a qual na semana passada nós tivemos a honra de entregar ali para a superintendente, que já dá o start, né, para realizar as obras no nosso hospital, que vai ser de serventia para não só para a Farroupilha, mas para os 34 municípios também. Mas o recurso em que veio já concretamente também, com o contato do vereador Amarante, do Afonso Mota, também registro isso aqui nesta casa, e também outros contatos que fizemos e possivelmente virão os recursos. Quero aqui também agradecer a confiança do nosso vice-prefeito, prefeito em exercício na semana, o Jonas Tomazini, que nos oportunizou levar as demandas da cidade para o FNDE, para o Ministério da Saúde também. E nós tivemos a oportunidade de estar com a diretora Bonina Almeida, mais o outro diretor de liberações financeiras, e lá nós conseguimos concretizar, né, esta liberação de recursos que virão no mês de julho, que a somatória passa de mais de R$1 milhão também. Então, são recursos que é a somatória, né, do trabalho do Executivo Legislativo por Farroupilha e que virão para os cofres públicos para a aplicabilidade de incrementos teto MAC e assim outros investimentos de equipamento também. Quero registrar aqui nesta casa também a parceria de trabalho do ex-deputado Mauro Pereira, que muito nos auxiliou lá em Brasília, e o Mauro, então, nos abriu uma agenda também na ANEL, e a gente, então, precisa fazer esse agradecimento a todos que nos apoiaram, vocês que estiveram aqui, a nossa presidente que nos apoiou nesta viagem também, faço registro aqui nesta casa. E também coloco aqui que outros recursos virão. Nós tivemos em contato com a deputada federal Lisiane Bayer, tivemos em contato com o Maurício Zedric, recursos que a gente ainda não anuncia, porque virão ao decorrer do tempo, mas temos a palavra destes deputados que estiveram aqui na casa, inclusive o Maurício Zedric, falando na segunda-feira passada. Então, só registrar aqui, presidente, este agradecimento e o empenho ao trabalho e a parceria do trabalho com o Juliano, vereador Amarante, vereador Caleb, que estivemos juntos ali
em todas as horas mesmo, né, vereador Caleb? Inclusive no momento difícil que ele passou, mas graças a Deus está bem. Quero registrar aqui nessa casa também as notícias do dia de hoje, né? A gente vê a recorrência aí, a gente aqui aplaude todo o trabalho que é bem executado. Tivemos uma reunião agora há poucos dias com o Renato Tartarotti, que é diretor da Ecofar, mas eu penso em situações aplicáveis, sabe, simples, de aplicabilidade simples. Nós temos uma dificuldade ali no São Francisco, a gente sabe, precisam fazer ali, colocar os containers, a gente entende tudo isso. Mas a gente precisa resolver as situações. Não dá para nós termos mais, né? E eu sei que eu sou acionado, outros vereadores aqui são acionados, né? E hoje, novamente, a notícia veio na rádio. Não dá mais para nós ter 4 containers lá no São Francisco. Se a comunidade não tem condições de investir, né, ali, e não sei como é que foi quando liberaram os apartamentos, essas 240 famílias, o que nós temos que fazer, vereador Sandro? Eu acho assim uma questão bem simples e aplicável. Colocar mais 4 containers lá para se resolver uma demanda, né, que é de saúde pública. Então, eu vejo que nós, sabe, temos feito aqui muitas reuniões, temos recebido aqui RGE, Corsã, Ecofar, muitas coisas, mas os resultados demoram a aparecer dessas reuniões, então nós precisamos ter atitudes práticas. Então, deixo este pedido aqui ao meu amigo Renato Tartarotti, ao Paulinho da Ecofar também, para que a gente possa solucionar esse problema. Se de imediato é colocar 4 containers, eu não sei, vamos de imediato atender a nossa comunidade, porque há uma necessidade latente. Muito obrigado, senhora presidente. Convido agora o Republicanos para que faça uso da tribuna. Com a palavra o vereador Ilha. Então, mais uma vez, senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui e também das suas casas. Hoje estive, então, em Porto Alegre, trabalhando um recurso, a continuação da busca de um recurso a um projeto que a comunidade tradicionalista busca e pleiteia já há algum tempo, que é a construção, né, ou a volta do Parque de Rodeios da nossa cidade. Nós conseguimos uma emenda no valor de R$250 mil. Essa emenda já está com toda a parte do município já cumprida, projeto aprovado, recurso na Caixa, e agora falta só uma liberação no Ministério, que nós já estamos trabalhando esse tema lá, mas a gente já está aproveitando para que a gente já consiga, com o deputado, para o próximo ano, mais uma emenda e fomos pedir também um valor para dar continuidade ao projeto, porque assim que terminar a primeira etapa da cancha de rodeio, já possa dar andamento à segunda etapa. Então, é um pedido da comunidade tradicionalista que está se organizando, haja visto da fundação da primeira associação de todos os CTGs da nossa cidade, né, que foi agora há pouco tempo feita e realizada, né? Então, nós tivemos na Cavalgada da Fé e conversando com muitos tradicionalistas, a gente pôde perceber a ansiedade que a gauchada está para ver de volta um rodeio crioulo. E o rodeio crioulo não é só uma questão cultural, ele é uma questão também de economia para o município. Haja visto que no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 250 municípios que a maior festa do seu município é o rodeio crioulo. Então, envolve a economia, envolve a rede hoteleira, envolve diversos segmentos da sociedade. Até pego esse gancho da importância social, cultural, histórica do rodeio crioulo para todas as cidades, para falar, e não poderia aqui hoje não fazer essa fala, de um deputado do Rio Grande do Sul, que eu não quero nem mencionar o seu nome, que não merece, entrou com um projeto proibindo, que tentava ou tenta proibir a questão do rodeio no estado do Rio Grande do Sul por maus tratos animais, né? Como se esse assunto, no ponto de vista desse deputado Maroni, colocou, sem conhecer a causa, sem saber as questões técnicas. Hoje nós ficamos... Por muitas vezes, hoje um rodeio crioulo, para ser realizado, passa por uma enorme exigência no ponto de vista legal, sanitário. Nenhuma cavalgada sai sem aprovação da inspetoria veterinária.
Então, sem dúvida nenhuma, tentar proibir os rodeios é a pior besteira que esse deputado queira fazer, porque não vejo nenhum motivo para tal. Tanto é que talvez o que ele queria era o Ibope, porque esse projeto nem da casca sai. Hoje um projeto de lei para que a gauchada fique bem tranquila, ele precisa sair das comissões, e nós conversamos com muitos deputados nos últimos dias, na condição ainda de presidente da Frente Parlamentar dos Vereadores da Tradição, e nenhum deputado é favorável. Então, ele está solito nesse projeto de lei que não sai nem da casca. Então, a gauchada fique bem tranquila, que o deputado tentou mesmo jogar para a torcida, e não sei por qual motivo. O senhor me permite uma parte? Claro. Vereador Ilha, eu faço parte dos vereadores do Brasil que cuidam da causa animal. Tá? Eu não vou defender, até porque eu não, como eu digo, eu não entendo disso e não vou defender, nem não defender, porque eu não entendo realmente como funciona. Mas os vereadores deste grupo, eu posso mostrar depois para o senhor, eles manifestam há muito tempo que eles se manifestam contra os rodeios, contra... Então, talvez tenha saído esse projeto em função deste grupo, né, de vereadores pelo Brasil. Apenas para dizer que não é algo tão isolado assim. Como eu disse, esta vereadora, esta presidente, não está defendendo nem apoiando. Tá? Eu não tenho opinião formada sobre isso. Beleza. Obrigado pela contribuição, deputada. Mas sim, sem conhecimento de causa, né, que o deputado faz esse argumento, até porque no pedido dele, a senhora pode depois dar uma lida lá, ele argumenta coisas que nem existem no Rio Grande do Sul, no ponto de vista de maus tratos, né? Ele cita, inclusive, as touradas americanas, né? Então, no próprio pedido, no requerimento que traz, até estou com o requerimento aqui, que não... Primeiro que ele nem sabe o que ele está dizendo. E aí o que me espanta é um deputado que tenta fazer um movimento sem explanar a real preocupação que talvez a presidente quer contar aqui, que é a questão, obviamente, da gente garantir que todos os animais possam ter os cuidados necessários, não só no ponto de vista do rodeio, mas no ponto de vista até doméstico, né? Então, a gente tem uma legislação ampla no ponto de vista da nossa sociedade, e muitas pessoas aqui na nossa cidade, na última levantamento que nós fizemos, em Farroupilha, tem aproximadamente 1.000 cavalos, que estão aí todos os dias, né, registrados, cuidados, né, com toda a devida situação. Hoje, no rodeio, quem já organizou rodeio sabe, eu já trabalhei em várias comissões de rodeio crioulo, hoje tem até o limite em que o gado pode correr, né, no determinado X tempo. Então, controle desde quando ele sai, que ele chega no rodeio, tem que ter um veterinário responsável por toda, de plantão 24 horas, porque tem rodeio, por exemplo, da vacaria, que nunca para, né? 24 horas o rodeio acontecendo, e é plantão de veterinários 24 horas trabalhando na boca do brete, olhando a saúde física do animal. E por exigência legal, constitucional. Eu sempre digo que o extremo não leva a nada. Tudo que é extremo prejudica. Então, pensamentos extremos prejudicam a sociedade, né? Extremidades para todos os lados fazem mal ao cidadão. Posições extremas não ajudam em nada, né? Então, eu sempre penso no caminho do meio. É possível, sim, nossa vereadora presidente, termos o rodeio crioulo protegendo os animais, né? É nesse sentido que nós se manifestamos, sim, porque a cultura não pode ser desperdiçada, né? E essa questão colocada no nosso Estado, não só cultural, foi colocada por poder de lei, também prática esportiva do nosso Estado, por lei, inclusive. Também aproveito essa oportunidade para comunicar que, nessa semana, nós já fizemos esse comunicado a todos os vereadores, nós pedimos a nossa saída também, a nossa licença, né, de presidente da Frente Parlamentar dos Vereadores da Tradição Gaúcha.
E a vereadora Rose deve ser colocada, então, como presidente, né, por também nós entendermos que, nesse momento, nós não estamos conseguindo o tempo hábil para tal função, por compromisso também no ponto de vista profissional e pessoal que esse vereador tem colocado, e todas as atenções desse vereador têm sido colocado, obviamente, para o seu mandato aqui e o andamento da sua vida pessoal e profissional. Também uma decisão muito difícil que tive que tomar, e nessa semana me deixou muito triste, vou comunicar a partir de amanhã também, eu pedi o meu desligamento da Rádio Viva, onde que eu trabalho já há mais de 5 anos, como apresentador do programa Entardecer na Querência, por também não conseguir ter compatibilidade, né, de horários para cumprir tanto compromisso. Quem me conhece sabe que desde os 17 anos eu sempre fiz muitas atividades ao mesmo tempo na minha vida, né? Nunca trabalhei em menos de 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Só que ao longo em que o percurso da vida se ajusta e se encaminha, nós precisamos escolher prioridades, né? E nós, nesse momento, estamos dando prioridade, obviamente, ao mandato que aqui fomos eleitos e também, principalmente, também a atividade profissional da empresa familiar que a gente lidera, que precisa da nossa atenção integral e com essa situação, nós estamos demandados com muitas viagens, inclusive uma viagem no ponto de vista internacional que sairei dessa casa agora nos próximos meses, por um período, para cumprir também essa agenda fora do país aí por um tempo. Então, que também é profissional e que também é no ponto de vista de crescimento da empresa, e nesse sentido também a gente tem procurado priorizar isso, e é um ajuste de vida que todo mundo em algum momento tem que fazer, né? A rádio sempre foi a minha paixão, mas nesse momento não consigo mais ter o tempo que eu gostaria para dedicar para tal função, mas a rádio já tá colocando, e vai, obviamente, né, colocar outra pessoa que vai dar seguimento aí a essa questão tão bonita que é a música tradicionalista, que a gente gosta tanto. E o nosso trabalho vai continuar sempre de apoio, né, às pessoas que fazem rádio, porque amam, porque o rádio nunca foi a minha profissão, sempre foi a minha paixão. Então, paixões a gente pode segurar, né? A questão profissional a gente, às vezes, nem tem como fazê-lo. Então, quem é empresário aqui sabe que, às vezes, o dia a dia nos compete dar atenção para casa, né? Que é mais ou menos por aí. E também quero que eu possa ter mais atenção ao mandato que aqui eleito fui e vou me dedicar para tanto. Então, eram assuntos que eu tinha para o momento, senhora presidente. Eu fico no aguardo também para finalizar desse encaminhamento importante que a gente deu hoje aqui na fala da Corsã, cumprimentando mais uma vez a comunidade. Eu estive na cidade, quando estava secretário do Meio Ambiente, estive em 5 cidades que têm a água municipalizada, a água e o esgoto. E uma dessas cidades, por exemplo, a Prefeitura Municipal, claro que é uma cidade pequena, mas a Prefeitura Municipal fez todo o esgoto e cuida de toda a água com uma perfeição assim incrível. Lá em Bagé, eu conheci uma empresa que cuida da questão da água e do saneamento básico de Bagé, que é uma das empresas referências no Brasil. Claro que a gente vai pensar assim, eu já tive aqui posicionamentos nessa Câmara, que às vezes o privado pode ser interessante, mas agora eu comecei a olhar por um outro olhar. Vamos dar o exemplo dos pedágios. Se a gente anda pelo estado do Rio Grande do Sul, sabe, quando tinha a EGR, empresa pública, o pedágio sempre foi um pedágio relativamente justo. Quando tem interesse privado, nós estamos vendo aí, né, só uma empresa credenciada para explorar por 30 anos os pedágios aqui na Serra. E que, vamos combinar, uma empresa privada jamais vai permitir que o interesse público esteja acima do privado. Não tem como, gente. Não tem como um investidor de empresa privada colocar um caminhão de dinheiro numa concessão de água e depois dizer, não, espera aí, primeiro, se está dando prejuízo, o interesse é público. A empresa privada não pensa no público. Olha, e é difícil amarrar um edital que fique assim. O exemplo, vocês vão ver o que vai acontecer com os pedágios que agora, recém, aí foi colocado. Então, e é muito difícil. Agora, um ponto de vista público, sim, eu acredito que a gente precisa encontrar um caminho do meio, mas não podemos descartar, e eu acho que um caminho bem interessante é a questão pública, porque a água é o bem finito e responsável pela continuidade da vida de Farroupilha. Por que ela não tem que ser pública?
Nós podemos pensar em outras coisas privadas, mas o que é de ordem emergencial tem que ser público e controle estatal. Muito obrigado. Agora convido o PDT, Partido Democrático Trabalhista, para que faça uso da tribuna, fará uso da palavra. Vereador Amarante. Quero trazer aqui essa noite, falar um pouquinho, vereador Roque, em relação às audiências, em relação àqueles assuntos que nós estamos trazendo para essa casa. Claro que, de repente, o impacto ele não é imediato, mas ele tem surtido e tem trazido a solução para as pessoas lá na ponta. Aqueles vereadores que estão querendo trabalhar, que estão querendo se envolver com a comunidade, todos nós estamos, de uma certa forma ou de outra. Na quarta, e quinta e sexta-feira, tinha 3 equipes da Corsan trabalhando lá naqueles pontos dos quais foi feito um dossiê, foi apresentado nessa casa, depois foi mandado para o Ministério Público. Então, veio uma solução imediata. Vai resolver 100% o problema? Não, mas eu quero dizer para vocês, para quem mora lá, já dá sinais de ter condições de traficar, de circular, de andar de carro mais seguro do que até então se encontrava as ruas naqueles locais. Temos locais ainda no bairro, por exemplo, no bairro São Roque, que faz 7 anos que está nas mesmas condições. Então, de repente, vamos ter que buscar agora, ou através do Ministério Público, ou através do Executivo, que agora, pelo que eu entendi, lá já se trocou as empresas, tanto a empresa contratada quanto os terceirizados dessa própria empresa, que a Corsan, ela contrata 3, 4, 5 empresas para executar os serviços. Me parece que lá já daqui a pouco vai estar no escopo do município resolver e não mais a Corsan. Mas vamos estar levantando, porque essas demandas vieram também do bairro São Roque. E uma outra situação também na questão da RGE, vereador Roque. Avançamos em muitas questões. No interior, a gente resolveu várias questões que estavam lá há anos sendo cobrado. Redes inteiras, postes, roçada, transformadores que foram trocados. Aqui na cidade, no Parque Industrial, vereador Juliano, onde mês de fevereiro, só para citar de exemplo, ficou 25% do período parado por questões de falta de energia, e esse problema ele vinha se arrastando aí um longo tempo, também foi resolvido, com 2 reuniões, uma lá no Parque Industrial, outra nessa casa, e depois com muitas cobranças. Se traz solução, todas as soluções, não. Eu acho que é moroso. A gente esteve nessa última viagem, nessa viagem que tivemos em Brasília, tivemos com a ANEEL, e mesmo lá a ANEEL, em alguns momentos, ela cita algumas dificuldades, que é a ANEEL que regula toda a energia para o país todo. Eles citam que também tem dificuldade da amplitude, porque uma coisa é apresentar os índices de satisfação do cliente. Por exemplo, pega as grandes cidades, onde tem o grande número de população, lá é medido o índice, porque raramente falta energia. Então, se pegar num todo, aquele pequeno grupo de pessoas lá no interior, ele não vai ser ouvido, ele não entra nesses índices. Então, é dessa forma, e também lá nós ouvimos, né, pastor Davi, vereador Caleb, que eles estão olhando diferente. Este olhar, eles não estão olhando só por isso, eles estão chegando lá nesses recantos que muitas vezes não é olhado. E nós, vereadores, que estamos aqui no dia a dia, na comunidade, é que temos o dever de levantar essas bandeiras, de olhar para essa população desassistida muitas vezes. E é essa a nossa obrigação de vereador, que muitas vezes o deputado estadual, o deputado federal, o governo federal, ele não vê. O próprio executivo muitas vezes não consegue ver. Agora, nós que estamos ali no dia a dia, é que devemos de levantar essas bandeiras. Não vamos ter o êxito de 100%, da solução imediata. Nem tudo na vida a gente consegue. Mas, em todas as frentes que aqui é levantado, por exemplo, a RGE vai colocar uma pessoa aqui disponível na Câmara de Vereadores a cada 15 dias, se nós quisermos,
para levantar os problemas de nossa comunidade. Cedo sim, vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque. O tema, vereador Amarante, das audiências públicas, ao meu ver, eles são importantes, principalmente esses dois temas. Se você tirar a água da vida das pessoas e a energia elétrica, você tira tudo, porque ela não vai conseguir se comunicar, não vai conseguir sobreviver sem isso. E a questão da energia elétrica, e não importa se o deputado falou aquilo que alguém queria ouvir ou não, mas ter 4 deputados aqui, isso significa que os vereadores não estão sozinhos nessa luta. Nós temos respaldo, né? Tem mais gente conosco. Tem gente lá em Brasília que está sabendo disso. Uma coisa é você ouvir dizer, outra coisa é vir aqui e se comprometer. Tem deputado, como é o caso do Heitor Schultz, já se colocou à disposição para fazer reuniões e audiências com as comissões da Câmara dos Deputados. E assim outros deputados que estiveram aqui deverão encaminhar alguma outra situação em relação ao tema. Então é importante as audiências, tem que ter, independente do número de pessoas. Nós estamos aqui e representamos a população de Farroupilha. Obrigado pela parte, vereador Roque. E uma coisa que é importantíssimo, porque as empresas, elas toda hora ficam ouvindo alguém cobrando delas. Por exemplo, hoje nós tivemos falando de novo da Corsã. Nós estamos alimentando essa cobrança até, de repente, Felipe Maioli, para o Executivo tomar-se uma decisão e, de repente, cuidar da nossa água, como Executivo. Porque eu concordo com o vereador Tiago William, que a água tem que ser cuidada pelo poder público. Então, que o nosso município, através de uma empresa junto ao município, não vou dizer pública ou privada, mas municipal, cuide desse setor e dê as condições para que nós tenhamos tenhamos água boa para beber e não ter falta de água em épocas de estiagem, que é a nossa preocupação maior. Sempre que falta chuva, nós vamos até a barragem, porque, olha, será quando vamos ter que racionar ou quando vai faltar água? Mas quero dizer que todo este apelo nosso como vereadores, estamos fazendo o papel, e acho que é muito importante, todos nós, trabalhando. Cedo a parte para o vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado, vereador Amarante, pela parte. Eu acho que é muito importante, sim, nós levantarmos esses debates, esses temas são de extrema importância. Eu acredito que essa legislatura, não desmerecendo a anterior, mas essa legislatura tem trabalhado com diversos temas com um volume gigantesco. Se a gente for pegar, só pelo site da Câmara, pelo trabalho do Gabriel, segunda RGE, terça-feira Ecofar, quarta-feira Corsã. Poxa, se a gente não conseguiu, dentro dos trabalhos legislativos, representar a população e trabalhar com assuntos que envolvem diretamente, espera aí. E outra, pode ter tido, vamos dizer, poucas pessoas, mas a gente está tentando, a gente está fazendo. Só erra quem tenta. Quem não tenta, arruma desculpa. E nós vamos seguir fazendo isso até o final do mandato. Pode ter 5, pode ter 10, pode ter 50, pode ter 200. Nós vamos seguir fazendo, trabalhando dessa forma, porque nós precisamos fazer, botar o dedo na ferida e discutir. Muito obrigado pela parte. Vereador Juliano, obrigado pela parte. Quero dizer para você que nós não estamos errando. Acho que nós estamos avançando. E quando as pessoas dizem ali fora, você é o meu representante lá na Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que muitos que votaram em nós, ou mesmo todos os farroupilenses hoje, independente de quem votaram, depositaram aqui, nesses vereadores, a questão de levantar seus problemas, de ser seus representantes municipais aqui nesse município, e é o que nós estamos fazendo. Mas eu quero, aproveitando aqui a fala do nosso vereador Caleb, e também falar um pouquinho na questão que às vezes nós temos que levantar algumas situações, até achar o pai, né, Caleb, das situações, porque nós chamamos aqui todas as empresas de fora e vêm até essa casa, recebe os vereadores, assim como, de certa forma, recebe o empresário, estende essa receptividade para toda a população do qual estão cobrando os serviços para que melhore seus serviços. E, por sua vez, aqui, às vezes eu vejo
o executivo, com exceção de alguns secretários, ou tem uma dificuldade muito grande de recebê-los, de receber inclusive os vereadores. E falando na questão da Ecofar, nós tivemos uma reunião recente em relação à Ecofar. E sugiro, vereador Roque, que amanhã, de repente, a gente coloque aquele teu pedido de votação para que nós traremos aqui o diretor da Ecofar e a secretária do Meio Ambiente para os dois, até para a gente, de repente, quem sabe junto, buscar uma alternativa, uma fluidez no serviço. Porque eu estou vendo que para fazer o serviço aqui não é possível, daí de repente parece que nós vamos fazer serviço ali no município vizinho, que a população não vai entender isso. Não há como interpretar questões como essa. E também eu quero dizer a lentidão dos processos ou das obras que estão sendo executadas pelo nosso município. Ali no São José, segundo distrito, da linha Palmeira, nós temos aquela obra que era para estar pronta, no mínimo, há 4 meses atrás, são 4 quilômetros e 300 metros de asfalto. Aí depois eu fiz um pedido de informação, era para ficar pronto final de março, não ficou, fiz um novo pedido de informação, era para ficar pronto final de abril, não ficou, e a obra, até se tiver as fotos, vai estar do mesmo jeito que estava há 4 meses atrás. Ela não andou. E o que é pior nessa obra é que depois de pronta, depois de um asfalto feito, vamos ter que fazer remendo, porque ficou mais estreito do que está no projeto o asfalto. Eu até pedi para não sei se tem as fotos aí. O Rosi, se tu tem as fotos aí da linha Palmeiro? Então, tá lá, eu trouxe essas fotos aqui há algum tempo atrás, a largura, a ruazinha estreita, está do mesmo jeito, da mesma forma, as rochas ali ainda para dinamitar. Não é uma obra difícil. Vereador Roque, nós fizemos 12 quilômetros em exatamente 1 ano. Começou-se a obra e se terminou aqui na linha Miller com a linha ali. E uma coisa, me parece que quanto mais tempo passa, em vez das pessoas irem aprendendo, tomando conhecimento, me parece que nós regredimos. Por exemplo, o quebra-mola aqui na Júlio de Castilho, é uma coisa muito amador, me parece assim, que, gente, era só nós ter posto um asfalto em cima daquele asfalto que já existe, como foi feito lá na São Vicente, como foi feito na Júlio de Castilho, como foi feito lá no bairro América, no bairro Alvorada. Saímos fora do nosso, vamos dizer, na nossa parte urbana, que vamos dizer que aqui é muito mais movimentado, não desmerecendo, mas lá também foi feito de asfalto, e que ficou muito bom. Está lá, faz 2, 3 anos. E eu vou dizer que hoje eu tive com a Cris. Sim, a Cris realmente uma técnica muito competente, elaborou muitos projetos, e vamos ver agora que está saindo do projeto, torcemos que as coisas não aconteçam o que estão acontecendo, porque esse quebra-mola eu imagino que não foi feito projeto, mas aquele lá da linha Palmeira tinha projeto. Muito obrigado, senhores. Bem, agora convidamos a última bancada, que é o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, para que faça uso da tribuna. Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos novamente. Antes de mais nada, gostaria de dar os parabéns ao Dia das Mães, né? Domingo, no dia de ontem. As mães aqui presentes, as mães que estão em casa, as mães de nossa cidade de Farroupilha. Aproveito o ensejo também de convidá-los para o nosso Entrai, dia 13, agora na sexta-feira, em Nova Milano. Acredito que todos os senhores vereadores receberam o convite, né? Então faço, em nome do Executivo, em nome do prefeito Fabiano, do vice Jonas Tomazini, a entrega, inclusive deve ter ido pelas bancadas. Acredito que hoje, então, todos já estão sabedores, e contamos também com a presença de todos na sexta-feira, na abertura,
e da comunidade. O nosso 19º ENTRAI. Amarante, eu não ia fazer essa fala, mas só fazer um contraponto ao que você falou. Na questão da obra, né, que realmente está com atraso, ela já foi notificada, certo? O secretário Schmitz está sabedor disso e tem a certeza que estamos na busca da solução, não só da viabilidade, mas do prazo, né? Então, fora notificado. A empresa tem contrato para cumprir e, se não fizer, tem essa penalidade. Mesmo nesse período de chuva, a gente sabe que atrasou um pouquinho, mas não justifica. Então, posso trazer maiores subsídios do secretário Schmitz, mas ele está bem preocupado e a par desse assunto. Na questão quebra-molas, tão falado, né? Então, vamos pensar se o quebra-molas deu tanto comentário. Mas, quando a gente não acerta, a humildade de reconhecer também é importante. Usando as palavras do nosso secretário, talvez um mau dimensionamento, uma obra relativamente pequena, porém, o solo, chuva, a forma como foi, tá? Então, realmente, vai ser substituído, está sendo arrumado, então, a gente sabe que humildade de reconhecer também é importante. Certo? Pode... Sim. Uma parte ao vereador Roque. Eu ouvi, inclusive, a manifestação do secretário e, sim, ele reconheceu que foi erro dele, inclusive, mas vai continuar errando, né? Porque ali não pode fazer aquele quebra-mola ali. Aquilo ali pode fazer uma lombo-faixa, preserva aquela base de asfalto, que é um asfalto excelente, inclusive. Fizeram não vou usar a palavra aqui, um crime, mas algo próximo, né? Cortaram um asfalto, 70 metros quadrados de asfalto, retiraram, botaram o pó de brita e botaram os bloquetes, né, os pavés intertravados, para fazer uma elevada, totalmente fora dos padrões urbanísticos, inclusive, para não falar dos padrões de infraestrutura, sem consultar um técnico, sem ter um projeto, contrariando normas, inclusive, do trânsito brasileiro, e ele vai refazer igual, da mesma forma. Vai dar problema de novo. O que deveria de fazer, ao meu ver, refaz e dá um jeito de indenizar a prefeitura, né? Porque ficou muito ruim, inclusive, para o comércio local, que teve perdas grandes aí. Obrigado, vereador Marcelo. Você sempre é ponderado. Eu sei que vai levar isso ao secretário lá e quem sabe ao prefeito. Obrigado. Obrigado, vereador Roque, pela participação. Sim, realmente no intuito de acertar, a gente ouviu a comunidade na questão que ali precisavam quebra-molas, mas a questão colaborativa da forma, como você mesmo falou, de ser feito, com certeza vai ser levado ao secretário. Aproveitando em relação à secretária Cris, juntamente com a Ecofar, temos a data aprazada para o dia 17 de maio, ok? Isso foi combinado na última reunião com os vereadores. Esse fato trazido nessa noite já passei ao conhecimento dela, inclusive o vídeo fornecido pelo vereador Juliano. Eu até pensei comigo, isso é algo, meu posicionamento, conversando com o vereador Sandro, talvez relacionado às surdo-olimpíadas, mas, independente disso, questão Marcelo falar se pode ter sido assim, mas ainda não tenho o que realmente aconteceu e esses fatos vão ser esclarecidos, porque a pessoa que poderia sim autorizar é a secretária Cris. Então vamos fazer o levantamento. Eu, pelo episódio, acredito a data não temos, pode estar relacionada às surdo-olimpíadas, mas não vou falar nada sem ter certeza e ver os dois lados da história. Acho que isso é peculiar, é salutar, inclusive, para a gente verificar realmente o que houve, avançar, corrigir procedimentos que, porventura, não foram tão bem feitos. Amigos, gostaria de enaltecer o elogio que recebemos do nosso governador, Ranolfo, pela questão, inclusive da secretária de Agricultura também, pela assistência aos nossos frigoríficos. Projeto aprovado nesta casa, no ano anterior, e através do SISB, então, o Sistema Brasileiro de Inspeção, estamos avançando com muito louvor na questão dos frigoríficos, Amarante. Isso é importante porque os nossos frigoríficos podem vender a questão nacional, podem vender para todo o Brasil, a questão do SISB. Então, melhorar os procedimentos de inspeção dos produtos de origem animal,
para que não tenham, né, justamente chama de inocuidade, não tenha perigo de contaminação e saber que o consumidor lá na ponta também está pegando um produto de qualidade, com segurança para ele, para sua família, e a nossa empresa, né, a nossa empresa de Farroupilha, aumentando seus lucros, fazendo movimentar a economia, trazendo fronteiras para o município também. Então, recebemos esse parabéns através do governo do Estado, e quero ler um breve comentário também nessa mesma tarde em que o prefeito municipal e o nosso vice esteve presente, com mais componentes também do Executivo. Na terça-feira passada, gostaria até de citar, porque é muito importante para a nossa cidade, para a questão da saúde, Pastor Davi, ao nosso Hospital São Carlos, que já é referência em traumatologia, certo? E aproveito para agradecê-lo também na nossa reunião junto à secretária, o secretário Clarimundo e a diretora Silvana, acho que avançamos também naquela vossa ideia. Acho que sempre, de novo eu falo, questão colaborativa, a gente avança e obrigado pela oportunidade. Pois bem, nesta terça-feira, então, citado semana passada, em cerimônia no Hospital da Associação Hospitalar Vila Nova, em Porto Alegre, o município de Farroupilha, através do prefeito Fabiano Feltrin, firmou o convênio com o governo do Estado por meio do programa Assistir, credenciando o Hospital São Carlos a oferecer atendimentos ambulatoriais especializados em cirurgia vascular e coloprotocologia. É isso, doutora? Isso aí. Então, mais 3 referências, inclusive na cirurgia vascular para 12 municípios, né? Nós participamos da região 26, se eu não me engano. Olha que notícia espetacular para a nossa cidade, para o nosso hospital. A solenidade foi conduzida pelo governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, Tadeu, e pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, que anunciaram o credenciamento de especialidades, então, para o município. A assinatura oficial se dará nos próximos dias. Só com o fato dessas 2 especialidades por ano, o governo do Estado vai repassar 840 mil ao Hospital São Carlos para cada tipo, né, de operação. Isso é importantíssimo. E pelo protagonismo de Farroupilha, o prefeito Fabiano falou para os demais prefeitos da região, enaltecendo o nosso hospital, mas enaltecendo a Serra Gaúcha, a questão da nossa saúde. E, vereadora presidente Eleonora, me permita falar da nossa reunião em Caxias do Sul, do Parlamento, onde, claro, o Fórum em Debate ao Hospital Geral de Caxias do Sul, também protagonista e referência por várias situações, né, em relação à saúde dos demais municípios também. Mas quando o pessoal, se eu não me engano, Flores da Cunha, tomou a palavra antes da senhora, falando do São Carlos. Pessoal, olha, tem municípios que estão muito longe da nossa saúde, não tem um hospital de referência como o nosso, inclusive ele sendo refúgio, Pastor Davi, vereador Tiago, para esses municípios que recorrem ao São Carlos. E agora, pessoal, com mais 2 importantes referências. Olha a questão vascular, olha os casos que acontecem, né? Olha o AVC, olha o centro do AVC, assim dizendo. Então, realmente nos orgulha muito ter um hospital de referência, não só para os nossos munícipes, para as regiões aqui próximas a nós. Uma parte? Permito, sim, doutora. Bom, uma parte para mim mesma. Bom, sim. Vereador Marcelo, eu não sei se o senhor se lembra dessa reunião sobre um prisma. O senhor se lembra qual é a cidade, eu não consigo me recordar o nome, que não tem nem hospital? Exato. Qual é delas? Eu não me recordo aqui, mas tem uma que não tem hospital, inclusive. Não tem nem hospital. Ela precisa do apoio das cidades, né, vizinhas, para hospitalização, para qualquer coisa. Não tem nem sequer hospital. Então, assim, nós estamos numa posição muito privilegiada em relação à saúde. Obrigado. Obrigado, doutora Eleonora, pela participação. Pois bem, então, eu digo sempre que bom viver em Farroupilha, a gente sabe das dificuldades, sabe dos problemas, mas estamos muito bem, estamos bem nessa questão da saúde. E eu elogio, só para finalizar... Não é o teu. Desculpa. Na questão também, doutora Eleonora, na questão do Covid, tratamento ao Covid, na questão dos testes, como o município agiu em relação à pandemia.
Então, que bom, né? Isso é parabéns para toda a nossa cidade, para todos nós, que realmente estamos entrando no protagonismo também da saúde, em relação ao hospital, em relação também a essas demais especialidades. Então, da minha parte, agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Com a fala do vereador Marcelo Broilo, encerramos o espaço do grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.